Um Lugar Silencioso, originalmente A Quiet Place, é um filme de terror psicológico lançado em 2017, dirigido, atuado e produzido por John Krasinski. Na mesma leva de filmes de terror como Corra, também de 2017, Ao Cair da Noite, do mesmo ano, A Bruxa, de 2016, que são produções impressionantes, comparado a outros que acenderam nessa época, surge esse que seria lembrado como um dos melhores filmes do gênero, e que deixou o público com o coração na garganta nas salas de cinema. Engraçado é que como essas obras que eu citei chegaram até nós na mesma leva, nos confins da internet foi criado um termo notório para separá-los do horror tradicional. Seriam os pós-horror, filmes que deixariam um jumpscare gratuito de lado, apostariam no desenvolvimento dos personagens e no background do universo criado para eles. Essa história de pós-horror não foi muito longe, visto que só porque existem filmes bons, não quer dizer que seja uma onda especial de obras-primas. São bons e ponto. Obras-primas existem desde sempre, para com isso. Mas a parada é que no distópico e amaldiçoado ano de 2020, uma família teria que sobreviver a uma invasão de criaturas ligeiramente mortais, mas com apenas uma pequena complicação: elas são atraídas pelo som. Até o saliente barulho das suas pegadas só leva você à morte. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje, finalmente, chegou a hora de Um Lugar Silencioso. Lembrando que eu estou sempre no Facebook respondendo as mensagens do pessoal para quem quiser mandar alguma indicação de filme para review. Fala comigo por lá. Então, sem mais enrolação, se intere. Como eu comentei, o filme é praticamente feito inteiro por John Krasinski, que inclusive é o ator principal, junto com a sua esposa Emily Blunt, em uma das suas melhores atuações até então, o que é bem da hora. Curioso é que A Quiet Place não foi uma ideia original do Krasinski. Os primeiros rascunhos do roteiro são do Brian Woods e Scott Beck, mas foi o cara que desenvolveu todos os pormenores que esses malucos criaram, pelo menos até onde a gente sabe. O filme começa em uma lojinha de conveniência, onde a família principal estava fazendo a limpeza, mas não a limpeza de higiene, mas sim apanhando suprimentos, apenas o necessário. No filme não tem um diálogo explícito, mas nos créditos é revelado o nome da família. Eles são os Abbotts. A filha Regan é surda, usa aparelho de audição. O Marcus, o filho do meio, está doente nessa ocasião. A mãe cuidadosa, Evelyn, provavelmente está à procura de remédios para o garoto. Depois conhecemos o caçula da família, que não é nem o Bill nem o Bo, é o Bill. Eu sou um analfabeto no inglês. O meu querido sabe que nesse mundo machista, taxista e opressor não se pode fazer barulhos. E então sabe o que ele faz? Olha a merda acontecendo aí. Ô, meu consagrado, você vai azedar? Se azedar, avisa. E é o que o pai, o Lee Abbott, fala. Os nomes deles poderiam ser os originais, né? Chama o pai de John, a mãe de Emily, já era. Mas beleza, desde a atitude do pai em tirar o brinquedinho de nave espacial da mão do filho, algo que provavelmente faria barulho já que funciona com pilhas, passando pelo jornal na rua com a manchete "É o som", até o caminho de areia que eles delinearam até os locais, já sacamos na hora o que eles não podem fazer para sobreviver. No meio do caminho, passando por uma ponte de ferro com toda a graciez possível, do nada, ouve-se um som. Um barulho biterizado de um brinquedo. E adivinha? Ah, meu Deus! Corre, Elkin Gelson! E esse é só o básico. Uns meses depois, mais especificamente 472 dias, a família Abbott está submersa em silêncio novamente. Depois da perca do filho, a vida cotidiana tem que continuar. Evelyn cuida dos filhos, enquanto Lee tenta fazer contato com outros sobreviventes e faz e refaz o aparelho auditivo da filha em busca de um que funcione. Marcus, depois de apreciar a picape ferrada no meio do milharal, ele parte para dentro de casa, onde descobrimos que Evelyn está grávida. Entramos então em uma contradição ferrenha que o filme em seu segundo ato se foca fortemente. Como Evelyn fará o parto de uma criança, óbvio, não vai fazer um parto de um cavalo, de uma criança e não fazer barulho. Afinal, a primeira coisa que uma criança faz quando nasce é
chorar. O conflito principal do filme é esse, mas não somente. Depois de um jantar em que todos estavam à mesa, os dois moleques vão jogar tabuleiro, banco imobiliário provavelmente. Reparem que desde as folhas que eles usam para pôr comida até as peças de tricô do jogo são pensadas para manter o silêncio no ambiente de qualquer forma. Então, em um lapso de reflexo de Marcus, ele derruba o candelabro. Depois dessa pequena explosão, as criaturas podem vir de qualquer direção, como descer do teto quebrando violentamente a coberta ou atravessar o vidro, ou mesmo se eles vissem a desgraça de longe, avançando sem pudor, quem iria impedi-la? Felizmente eram só uns guaxinins do demônio mesmo, pela barulheira só pode. Morre diabo. Ei, eu tava brincando. Ai caramba. Depois desse momento, vem uma das cenas mais intensas do filme. Quando o casal escuta Neil Young juntos pelo fone de ouvido. Beleza! Contando os dias pra nascer a Sirene em forma de gente, lembra que eu disse que esse não é o único conflito do filme? Regan, além de se sentir culpada pela morte do irmão, ela sente que seu pai não a ama mais, porque apesar dele se matar tentando fazer o aparelho auditivo funcionar, o cara não deixa a garota sair da fazenda, levando sempre Marcus pra fazer a limpa nos suprimentos. Ela fica revoltadex e foge pra visitar o túmulo do garotinho, enquanto Lee leva Marcus pra pescar no lago. Como lá tem uma cachoeira, o barulho é constante, então eles podem falar à vontade. Porém, na volta, eles encontram um velho. A câmera mostra uma mulher morta no chão, quando Lee percebe que esse tal velho, pela força da agonia, iria soltar seu último grito. Já na fazenda, o negócio iria pegar fogo. Evelyn estoura a bolsa. Mesmo que ela quisesse, não conseguiria ter ajuda. Regan fugiu e os outros dois estavam fora. Mas a pior parte ainda estava vindo ao descer as escadas, quando ela enfia o pé em um prego absurdo que estava lá. É bom começar elogiando a direção do John Krasinski, que é muito acertada, principalmente em não pôr um grupo de desconhecidos sobreviventes ridículos pra contar a história, como aquele Bird Box fez, que não chega nem aos pés desse. Uma família é ideal se você quer personagens que realmente se importem uns com os outros e tenham um laço afetivo que seja impactante pra trama, fora a gravidez, que é a melhor sacada do roteiro. Krasinski teve que recorrer a filmes que eu admiro muito pra conduzir a história. Muitos dos enquadramentos que ele usa me lembram diretamente outros filmes como Alien, o Oitavo Passageiro, Guerra dos Mundos, aquele do Tom Cruise, mas pra mim pode nem ser, mas a maior inspiração é Sinais, do M. Night Shyamalan, diretor de Fragmentado, com o Mel Gibson. Eu gosto muito desse filme, é um dos meus filmes de suspense favoritos da vida, e eu sei que tem gente que não gosta do final, mas eu caguei, pra mim é perfeito. E ele usa vários enquadramentos idênticos a Sinais, como o panorama estático do milharal e a casa, que inclusive são idênticos, os próprios aliens no milharal, a família com filhos doentes, enfim, eu bati o martelo disso mesmo na cena em que Marcus tá perdido no milharal. É simplesmente idêntica à cena do Mel Gibson com a lanterna. Tem até o barulhinho que o alien faz e a lanterna falhando. E o fugidão que ele dá depois. Falando em Alien, o filme não deixa claro exatamente da onde esses monstros vieram. Mas em alguns jornais dizem que eles vieram de um meteoro que caiu no México. Eu acredito que são aliens sim. Mas se não fosse isso, eles poderiam ter vindo do mar ou do subsolo, por exemplo. As atuações são praticamente perfeitas, não tem um ator que esteja fora de tom, incluindo as crianças. Mas a trilha sonora poderia, em momentos bem pontuais, dar uma sumida. Eu acho que a tensão seria muito maior na proposta do filme, no silêncio. Às vezes a trilha pende pro chavão de filme de terror clichê, mas no geral é boa e passa a melancolia necessária. Agora ao que interessa, o final. Apesar da extrema tensão com o parto de Evelyn, com um monstro ter invadido a casa e ela se contorcendo de dor na banheira, sem poder gritar, a mulher consegue ter a criança, por conta dos fogos de artifício soltos por Marcus, que abafou o som do momento, e leva o bebê para uma espécie de porão para colocá-la em uma caixa com um respirador com oxigênio. No
milharal, Regan retorna e é nessa cena que é revelado o porquê do monstro ser tão sensível ao som. O design do corpo dele tem ouvidos, se é que posso chamar assim, ultra sensíveis, como se fosse um mega ouvido. Então, quando o aparelho de Regan sofre uma interferência forte, ele não aguenta e foge. Tanto Regan quanto Marcus se refugiam em um silo, caem dentro dele, e essa cena é a única meio forçadona, porque quando você vai se afogar em grãos, em algo não líquido? Eu só fui perceber isso quando a galera comentou no vídeo das armadilhas de Jigsaw que acontece a mesma coisa. Você tem que descansar agora. Onde eles estão? Não, ela estava aqui comigo. Ela estava aqui comigo e... Infelizmente, Lee tem um final trágico, onde ele se sacrifica para salvar seus filhos que estavam presos na picape. Por fim, Evelyn, equipada com uma bela shotgun, desce ao porão da casa e tem um confronto final com o monstro. É quando Regan descobre a fraqueza deles. Um Lugar Silencioso é um filmaço de terror com um roteiro amarrado, mas com falta de explicações de algumas coisas que só vão ser reveladas na sequência. Atuações impecáveis e trilha sonora que às vezes quer aparecer demais, mas não atrapalha em nada toda a paixão que o John Krasinski pôs nesse projeto, que tem muita vida pela frente e muita mitologia que pode expandir tanto para livros, quadrinhos e games também. Ele trabalha com alguns clichês, mas trabalha bem. Sabe onde colocar jumpscare, que ainda tem, mas a tensão, que é o que importa, ainda tá lá.